Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 252. Flashback. Continue, disse Robert Miller, inclinando-se para a frente com um brilho de curiosidade nos olhos. De repente, fiquei muito curioso sobre a sua fundação. Então eu falei. Expliquei todas as maneiras pelas quais nossa instituição de caridade ajudou dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, desde a construção de abrigos até o resgate de menores de ambientes abusivos. O mais triste de tudo isso é que muitas pessoas precisam ser salvas de monstros, e na maioria das vezes, esses monstros são pessoas que elas conhecem. Um parente, um vizinho, um amigo da família. Em alguns dos piores casos, até mesmo seus próprios pais. Não me dei conta quando aconteceu, mas a paixão se insinuou na minha voz. Cheguei a esquecer com quem estava falando. Limpei a garganta, um pouco envergonhado, antes de continuar. É por isso que acredito firmemente que o FBI poderia usar nossa ajuda. E nós poderíamos usar a sua. Feito, disse Miller, sem hesitar. Seria um tolo se eu negasse compartilhar esses recursos com vocês. Eu sorri. Gosto disso num homem, a capacidade de tomar decisões rápidas. Algo no que eu disse deve ter despertado uma lembrança ou um dilema, porque Miller ficou completamente em silêncio. Sua expressão mudou. Ele se recostou levemente na cadeira, olhando para algo que eu não conseguia ver, perdido em pensamentos. Não interrompi. Ele não era meu amigo, e eu não queria me envolver nas disputas internas de poder que ocorriam nos altos escalões do FBI. Após uma longa pausa, levantei-me achando melhor dar-lhe espaço. Isso pareceu quebrar seu transe. O que você pode fazer por essa sua causa? Perguntou ele. Hesitei. Depois sentei-me novamente. O que exatamente você quer dizer com isso? Ele encontrou meu olhar e falou devagar. Quer dizer, você estaria disposto a arriscar sua carreira se isso significasse garantir que predadores em série sejam responsabilizados? Balancei a cabeça negativamente. Essa é uma pergunta muito ampla, diretor. Há muitas incógnitas. Não posso respondê-la sem ter o quadro completo. E mesmo assim, não sei o que o senhor espera de mim, sendo que o senhor está no poder, com acesso a recursos praticamente ilimitados. Miller pareceu insatisfeito com aquela resposta. Ele olhou para baixo, mexeu inquieto com uma caneta e depois de uma longa pausa, falou novamente, desta vez com mais calma. Digamos, hipoteticamente, que você estivesse na minha posição, começou ele. Se deparasse com um caso envolvendo um predador em série. Alguém que cometeu os atos mais indizíveis. Ele é rico, extremamente influente. Mas a pior parte, ele tem poder de barganha. Material de chantagem contra bilionários que farão de tudo, política ou financeiramente, para se protegerem e consequentemente protegê-lo. Quanto mais ele falava, mais eu tinha certeza de a quem ele se referia. Levantei a mão, interrompendo-o gentilmente. Tem certeza de que quer compartilhar isso comigo, diretor? Não pode esperar que eu me esqueça depois. Tudo isso é hipotético, disse ele casualmente. Não mencionei o nome de ninguém. Soltei o ar lentamente. Muito bem, então. Hipoteticamente, o que impede alguém na sua posição de prender esse monstro, independentemente de ele ter bilionários o apoiando? Pressão política, disse ele categoricamente. Como eu disse, ele tem influência sobre pessoas no topo. Pessoas que poderiam fazer com que alguém como eu fosse demitido. Ou pior, perguntei, arqueando uma sobrancelha. Muito pior. A voz de Miller baixou, e seus olhos escureceram com algo que parecia medo genuíno. Não era apenas apreensão, era o tipo de pavor que vivia no fundo da alma de um homem que conhecia os riscos. Ele realmente acreditava que alguém poderia matá-lo se insistisse no assunto. Eu entendi o dilema dele, mas isso estava além da minha alçada. Eu era apenas um artista, não um ativista social. Mesmo se fosse, seria algo enorme. Envolver-me nisso poderia destruir minha carreira. No pior cenário, poderia me matar. Não que eu temesse a morte, não desta vez. E eu tinha mais dinheiro do que jamais precisaria, o suficiente para durar 100 vidas. Mas havia pessoas que eu amava agora. Pessoas que eu não suportava ver sofrer por causa das escolhas que fiz. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntei após uma pausa. Sou ator, não um mercenário que você pode contratar para derrubá-lo. Mas você tem recursos, disse ele com naturalidade. Você é bilionário agora. Pode pagar pela segurança para se proteger e proteger as pessoas de quem gosta. Eu não posso. Mas mais importante, você tem influência. Se você se manifestar, como alguém sem ligação com o caso, as pessoas vão ouvir, e isso vai pressionar o Departamento de Justiça a intervir. Fechei os olhos. Por dentro, uma guerra se travava entre o medo e a fúria. Lembrei-me de ter assistido ao noticiário na minha vida anterior, lendo sobre esse mesmo caso. Parecia corrupção em sua forma mais descarada. Meu sangue ferveu. Passei mais de 3 anos prestando serviços comunitários por um crime que não cometi. Enquanto isso, um predador que arruinou inúmeras vidas recebeu 18 meses, e ainda por cima com permissão para sair durante o dia. Não havia nada de justo naquilo. Nada remotamente correto. E quanto mais eu pensava nisso agora, mais aquela velha raiva voltava com força total. Preciso de detalhes, disse de repente, abrindo os olhos. Não estou dizendo que farei isso. Mas antes de lhe dar minha resposta hipotética, preciso saber mais sobre esse caso hipotético. Miller me observou por um instante antes de assentir. Tudo bem. Alguém entrará em contato com você com os documentos necessários para tomar essa decisão. Eles usarão a palavra código, hora de ouro. Franzi a testa. Por que isso? Ele deu um sorriso irônico. Você gravou o videoclipe dessa música na sua ilha particular, não foi?
Agora era minha vez de parecer surpreso. Eu nunca tinha revelado isso publicamente nem mesmo de passagem. Somos do FBI. Sabemos das coisas, disse ele, respondendo à pergunta antes que eu pudesse fazê-la. Há também uma ilha particular envolvida neste caso, então faz sentido usar essa palavra código. Ele fez uma pausa, deixando a ideia ser assimilada. Se isso ajudar na sua decisão, nosso amigo em comum, o agente Walker, é uma das pessoas ativamente envolvidas neste caso. Isso foi a gota d'água para mim. Agora eu precisava descobrir o que estava acontecendo. O Walker estava caindo. Mesmo antes de o FBI enviar o pacote de informações, eu já sabia de quem se tratava. Jeffrey Epstein. O homem que eu desprezava ainda mais do que Harvey Weinstein, principalmente porque pelo menos as vítimas de Weinstein eram adultas. Você sabe que alguém é verdadeiramente maligno quando os crimes de Harvey Weinstein começam a parecer menos horríveis em comparação, mas saber quem era o alvo era apenas o começo. Se eu fosse me envolver, precisaria de alguém que fizesse o tipo de trabalho que não deixasse rastros. Alguém em quem eu pudesse confiar, mas alguém suficientemente distante de mim para que se as coisas dessem errado eu não fosse implicado. Após um longo e inquietante período de reflexão, um nome me veio à mente. Um nome em que eu não havia pensado muito nos últimos anos, Roger Carpenter. Roger tinha sido meu guarda-costas pessoal até eu completar 14 anos. Depois de um ataque que me deixou abalado e o deixou completamente transtornado, meus pais o dispensaram e contrataram a equipe de Paolo. Eu nunca concordei com essa decisão. Sabia que Roger não tinha culpa, mas ele aceitou sem reclamar, desaparecendo da minha vida com uma dignidade silenciosa. Na época, eu havia prometido a mim mesma que o contrataria novamente assim que completasse 18 anos e tivesse controle total sobre meus assuntos. E então a vida aconteceu. Fiquei ocupado. Esqueci. Até agora. Vamos torcer para que ele ainda tenha o mesmo número de telefone. Disquei o número. Ele atendeu no segundo toque. Olá? Ei, Roger. É o Troy. Houve uma pausa. Troy Armitage? Perguntou ele, claramente surpreso. Nossa, não esperava essa ligação. Tenho te visto bastante nas notícias ultimamente, principalmente por causa do caso com o FBI. Espero que esteja tudo bem. Estou bem, eu disse. Onde você anda esses dias? Agora? Estou em São Francisco. Acabei de concluir um contrato de segurança para uma delegação empresarial japonesa. Estou entre empregos. Por quê? Parecia que o universo tinha conspirado a meu favor para que tudo desse certo. Quero que você volte a trabalhar para mim, eu disse, sem me preocupar com conversa fiada. E não se preocupe, o salário será mais do que generoso. Como sua segurança? Perguntou ele, com a voz esperançosa. Não, exatamente. Eu não queria explicar por telefone. Vem aqui e ouça o que tenho a dizer. Depois, decida se é para você. Quando você pode chegar? Posso dirigir a noite toda e chegar lá de manhã, ofereceu ele sem hesitar. Esse era o Roger de que eu me lembrava. Aquele que agia quando era preciso. Ele deve ter percebido a urgência na minha voz. São Francisco ficava a quase 640 quilômetros de Los Angeles. Uma viagem direta levaria pelo menos 7 ou 8 horas, talvez mais com as paradas para descanso. Tenho que trabalhar amanhã de manhã, eu disse. É melhor você aparecer amanhã à noite. Vou te mandar meu novo endereço por mensagem. Certo. Até logo. Sentei-me em frente a Alison Cox, a mulher que dirige a Fundação Frank Armitage. Ao meu lado, Roger inclinou-se para a frente, examinando os documentos que ela havia disposto sobre a mesa. Uma profunda carranca estampava seu rosto. Convencê-lo a aceitar o emprego não foi difícil. Uma única explicação foi suficiente. Você tinha todos esses dados e mesmo assim não me contou? Perguntei, com a voz embargada pela incredulidade. Droga, Alison. Isso é muito importante para guardar só para você. Ela não hesitou. Sua expressão permaneceu calma, quase fria. Este é apenas um caso entre os milhares que atendemos todos os meses, respondeu ela secamente. Eu fiz o meu trabalho. Quando as vítimas foram trazidas até nós, contatamos a polícia, como sempre fazemos. Se as autoridades policiais optarem por ignorar o caso, a responsabilidade é delas. Nosso trabalho é ajudar as vítimas a se recuperarem. E isso, eu posso garantir, elas conseguirão. Eventualmente. Esfreguei a testa tentando processar os nomes e os fatos que jorravam daqueles documentos. Cada página piorava o quadro, uma rede inteira de tráfico humano que tinha como alvo os mais vulneráveis. Meninas pobres, órfãs, fugitivas. O tipo de vítima em quem ninguém acreditaria se falassem sozinhas. Alguns nomes eu já esperava. Outros ainda tinham o poder de causar impacto. O mais explosivo, além de Jeffrey Epstein, foi o do príncipe Andrew da Grã-Bretanha. Não me surpreendeu. Não pessoalmente. Mas eu sabia o que significava. Quando isso se tornasse público, não seria apenas um escândalo. Causaria um abalo profundo na monarquia britânica. E isso me fez refletir. Se eu mencionasse o nome de Andrew, não estaria apenas apontando o dedo para um predador. Estaria questionando toda uma instituição. Um sistema de poder. Ainda assim, no contexto geral, isso não importava. Certo, murmurei, quase para mim mesma. Então me virei para Roger, minha voz firme novamente. Quero que você investigue. Quero dizer, investigue de verdade. Quero provas irrefutáveis e inegáveis de que todos os homens mencionados nesta operação estavam envolvidos. Use todos os meios necessários. Contrate uma equipe completa de investigadores. Hackers também, se for preciso. Se precisar acessar arquivos do FBI ou outras redes seguras, faça isso.
Só certifique-se de que nada disso chegue até mim. Roger acenou com a cabeça discretamente, um gesto que me indicou que ele entendia o que estava em jogo. Olhei para a Alison. Preciso das gravações das entrevistas de todas as meninas que falaram com você. Entre em contato com os responsáveis delas. Peça permissão para usar as gravações, mantendo as identidades em sigilo. Se eles hesitarem, explique a importância disso. Seja delicada, mas não desista. Você consegue fazer isso? Todas as vítimas que procuram a fundação têm suas sessões com nossos terapeutas gravadas para fins legais, para que seus relatos possam ser usados em casos exatamente como este. Alison assentiu com a cabeça, embora houvesse hesitação em seu olhar. Então veio a pergunta que eu temia. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela em voz baixa. Não tem volta. Soltei um suspiro, tentando me acalmar. Alguém tem que fazer isso, eu disse. Mas nem eu tinha certeza se já acreditava nisso. Fim do flashback. Sinto muito por ter enganado vocês, comecei, falando diretamente para a câmera. Este não é um anúncio de show. Estou gravando este vídeo hoje para compartilhar uma grave injustiça que está acontecendo nos Estados Unidos e no Reino Unido, as duas nações que considero meu lar. Como a maioria das celebridades, eu poderia ter ficado em silêncio e ignorado completamente essa questão. Mas não consegui. Minha consciência não permitiu. Sei que estou em uma posição de privilégio, onde posso falar livremente sem medo de perder meu sustento. Então, hoje estou usando essa voz. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se instalar antes de continuar. Como muitos de vocês sabem, o FBI recentemente me perseguiu injustamente. Essa experiência me fez questionar tudo. Contratei um investigador particular para descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores. O que eles descobriram foi perturbador. A princípio, não consegui acreditar. Presumi que fosse desinformação, então contratei mais investigadores, na esperança de que provassem o contrário. Cheguei a entrar em contato com o diretor da minha própria fundação, a Fundação Frank Armitage. Mas no fim, tudo apontava para uma verdade inescapável. Uma breve montagem de documentos judiciais, rostos desfocados das vítimas e relatórios de investigadores foi exibida na tela. Jeffrey Epstein, um financista multimilionário radicado em Nova York, molesta meninas há décadas. O FBI sabe disso. Eles têm todas as provas necessárias para colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Mas em vez de buscar justiça, estão finalizando um acordo judicial que lhe permitirá ser libertado em 1 ano. A acusação oficial? Solicitar prostituição, ponto. Inclinei-me para mais perto, mal conseguindo conter a raiva na minha voz. Sejamos claros sobre o que isso significa. Essas não são criminosas. São meninas vulneráveis, órfãs ou fugitivas, recrutadas sob o pretexto de ofertas de emprego legítimas, apenas para serem vítimas de abusos e tráfico terríveis. E agora, o governo as rótula como prostitutas. Imagens de declarações de impacto das vítimas. Narrações de depoimentos com trechos censurados e uma cronologia das viagens e atividades sociais conhecidas de Epstein preencheram a tela. Esse acordo judicial está quase fechado. E se o público se mantiver em silêncio, tudo será varrido para debaixo do tapete. Por que isso está acontecendo? Não sei ao certo. Mas sei que Epstein tem muitas conexões. Ele é conhecido por socializar com bilionários e políticos de alto escalão. Ele até já participou de festas com o presidente Bill Clinton. Naquele instante, uma foto de Epstein e Clinton juntos apareceu na tela, ambos sorrindo, segurando bebidas, claramente à vontade um com o outro. E aqui está outra verdade que vocês não ouvirão do governo, eu disse, com a voz tensa. O agente Tom Walker, o mesmo homem que me acusou falsamente de uso de informação privilegiada, agora está sendo investigado por fraude fiscal. Mas o que eles não vão lhes contar é que foi ele quem negociou o acordo judicial de Epstein. Sim, o mesmo agente. E uma das cláusulas do acordo. Nenhum dos cúmplices de Epstein será processado. Nenhum. A tela escureceu e minha voz retornou para a frase final. Fiquem comigo. No final deste vídeo, mostrarei provas irrefutáveis, evidências que não podem ser ignoradas, dos crimes de Jeffrey Epstein. Vocês merecem ver. E depois de verem, espero que também levantem suas vozes. Respirei fundo antes de continuar meu monólogo. Mas Epstein não está sozinho nisso. Há inúmeros outros homens cúmplices nesses crimes, homens contra os quais o FBI já tem provas. E para vocês terem uma ideia do poder de alguns deles, vou lhes dizer o seguinte: pelo menos um dos conspiradores é membro da família real britânica. Deixei essa ideia pairar no ar por um instante. Não vou mencionar o nome de mais ninguém agora, porque quero dar às autoridades a chance de fazer o seu trabalho. Prendam todos os envolvidos nesta operação. Este é o seu aviso. Se vocês oferecerem qualquer tipo de acordo a Epstein ou aos seus associados, se os deixarem impunes, eu divulgarei todos os nomes. Não me importo com as consequências. Olhei diretamente para a câmera e disse com certeza, não sou suicida. Nunca bebi uma gota de álcool na minha vida. Nem cheirei drogas. Portanto, se misteriosamente algo me acontecer nos próximos meses, tudo será divulgado imediatamente. Tomei diversas medidas de segurança exatamente por esse motivo. Lutarei contra isso até a Suprema Corte, se for preciso. E a primeira instituição que processarei será o FBI por suas práticas corruptas. Me remexi na cadeira, suavizando a voz. A todos os meus fãs leais, se vocês ainda estão assistindo a isso, quero agradecer pelo carinho e apoio. Sei que não era isso que vocês esperavam de mim hoje.
Mas espero que entendam por que precisei usar uma tática tão sensacionalista para chamar a atenção de todos para este assunto. Eu inclinei-me ligeiramente para trás. Já disse o que precisava dizer. O que se segue agora são algumas entrevistas com vítimas de Epstein em sua rede. A identidade de todas as vítimas foi mantida em sigilo. Essas mesmas entrevistas já foram enviadas ao FBI, ao Departamento de Justiça, à CIA e à NSA sem censura, mas eles optaram por ignorar essas prostitutas. Palavras delas, não minhas. Balancei a cabeça em sinal de desgosto pela última vez quando a tela exibiu a primeira entrevista. Uma garota, com o rosto borrado e a voz distorcida, começou a relatar os horrores que havia sofrido. Enquanto ela falava com a voz trêmula de dor, eu fiquei sentada em silêncio, ouvindo. Eu sabia que aquilo era só o começo. As coisas estavam prestes a piorar muito. Eu poderia ter mencionado o príncipe Andrew no vídeo, mas decidi esperar porque Roger ainda não conseguiu encontrar provas irrefutáveis contra ele. Deixe que as autoridades tomem a iniciativa. E se não tomarem? Então eu vou garantir que aquele bastardo da realeza caia junto com todos os outros. Capítulo 253. Luna Bliss. Não me lembro da última vez que chorei tanto. Assisti ao vídeo completo, junto com dezenas de outros que Troy havia linkado na descrição. Como alguém pode fazer isso com outro ser humano, muito menos com crianças? Quero machucar alguém agora mesmo. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Lucy_12. Eu me sinto da mesma forma. Tiro o chapéu para Troy por enfrentar nosso governo corrupto. Acho que eu não teria tido coragem de fazer o que ele fez se estivesse no lugar dele. Nunca fui muito fã dele, mas agora, vou apoiá-lo de todas as maneiras que puder, assistindo aos filmes dele e comprando os álbuns. Sei que ele não precisa, mas pelo menos saberei que o dinheiro está indo para alguém bom. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Serene Dreamer. Quando ele disse que não era suicida, fiquei realmente preocupada com ele. Espero que esses desgraçados apodreçam em suas prisões pelo resto da vida. Se algo acontecer com Troy, vou protestar. Hashtag não são prostitutas. Hashtag libertem os nomes de Epstein. Quantum Fox. De qualquer forma, vou participar dos protestos. Moro em Washington, D.C. e amanhã um grupo de amigos e eu vamos protestar em frente à sede do FBI. Todos são bem-vindos. Aqui está o link com os detalhes. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Pixel Warrior 77. Eles realmente acharam que iam se safar dessa? Esses ricos são os dos caras mais burros que existem. Hashtag não são prostitutas. Hashtag libertem os nomes de Epstein. Lon Travis. Encontrei algo chocante. Estava pesquisando para ver quem mais poderia estar envolvido e me deparei com uma foto de Jeffrey Epstein rindo ao lado de um membro da realeza britânica, o príncipe Andrew. Link. Fiquei estupefato. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Tim foi o Hat Expert. Meu Deus. O príncipe Andrew está acabado. Talvez seja a hora de a monarquia mais famosa do mundo acabar. Será que ainda precisamos de realeza, especialmente em democracias? Eu digo que isso deve acabar com esta geração. Retirem seus títulos e privilégios. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Simplest Guy. Não sou fã do Troy, mas essa foi uma atitude de classe. Morte a Epstein e a todos os seus cúmplices. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Pet Attack. Ainda parece inacreditável, mas algo parecido quase aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Eu estava andando sozinha quando um cara suspeito me abordou com uma oferta de emprego para um homem rico. Eu não aceitei. Não sei se era o Epstein, mas coisas assim acontecem em todo lugar. Hashtag não são prostitutas. Hashtag divulguem os nomes de Epstein. Serene Dreamer. Que bom que você está bem. @Pet Attack. Esses homens precisam ser responsabilizados. Vou perder toda a fé no governo se eles continuarem rotulando as vítimas como prostitutas e deixarem isso passar impune. O astro-adolescente bilionário Troy Armitage acusa o FBI de acobertamento no escândalo de Jeffrey Epstein. Por Julia Teller, repórter investigativa do The New York Times Los Angeles, em um vídeo impactante que causou grande repercussão nos círculos políticos, jurídicos e do entretenimento em todo o mundo, o ator britânico-americano de 19 anos e astro pop internacional Troy Armitage acusou publicamente o FBI de acobertar décadas de abusos cometidos pelo financista Jeffrey Epstein e sua rede de associados de alto nível. Armitage, mais conhecido por seu papel principal na série Harry Potter e por sua carreira musical de sucesso, publicou um vídeo revelador no YouTube, plataforma da qual é o principal acionista, na noite de sábado. Em poucas horas, o vídeo acumulou mais de 10 milhões de visualizações, provocando discussões acaloradas em redações e órgãos governamentais. O FBI sabe de tudo. Eles têm provas irrefutáveis para prendê-lo para o resto da vida, mas, em vez disso, estão optando por oferecer a Epstein um acordo judicial que o deixará em liberdade em 1 ano, afirmou Armitage no vídeo com voz firme e resoluta. O vídeo incluía trechos de depoimentos de supostas vítimas cujas identidades foram mantidas em sigilo. Segundo Armitage, essas entrevistas já haviam sido enviadas, sem censura, a investigadores federais, mas foram ignoradas. Na descrição do vídeo, ele compartilhou links para depoimentos adicionais de vítimas e uma biblioteca digital completa de documentos que detalhavam o acordo proposto pelo FBI com Epstein, além de provas supostamente não utilizadas.
Armitage também fez sérias acusações contra o agente Tom Walker, o ex-agente do FBI que liderou uma investigação sobre o uso de informações privilegiadas envolvendo Armitage no início deste mês. Segundo o ator, Walker é o mesmo agente que negociou o controverso acordo judicial de Epstein anos atrás. Embora Armitage não tenha revelado nomes de outros suspeitos, ele insinuou que figuras influentes estavam sendo protegidas pelo acordo de delação premiada. Pelo menos um dos conspiradores é da realeza britânica, disse ele. Embora Armitage tenha se abstido de mencionar o nome do membro da realeza, seus fãs rapidamente trouxeram à tona fotos antigas de Epstein com o príncipe Andrew, duque de York. O Palácio de Buckingham não comentou as alegações. Nem o FBI nem o Departamento de Justiça emitiram uma resposta formal. A Embaixada Britânica em Washington encaminhou as perguntas ao Ministério das Relações Exteriores em Londres, que também permaneceu em silêncio. A única ação governamental visível até o momento é a prisão de Jeffrey Epstein pelo FBI, que estava em prisão domiciliar em sua residência na Flórida. Ele agora está sob custódia federal. Nos bastidores, fontes disseram ao The New York Times que autoridades de ambos os países estão se mobilizando para avaliar as consequências e verificar tanto a autenticidade dos materiais que Armitage já tornou públicos quanto dos documentos não divulgados que ele alega possuir. Nunca vi uma celebridade correr um risco tão grande, disse a doutora Maria Loventhal, professora de ética na mídia da UCLA. Ele basicamente declarou guerra a dois governos poderosos. É corajoso, mas também profundamente perigoso. Gostaria que mais celebridades como Troy se manifestassem contra essas injustiças, mas entendo por que não o fazem. Elas têm muito a perder. Troy está numa posição em que pode perder muito e ainda assim permanecer no topo. O apoio online à Armitage aumentou consideravelmente. As hashtags #NotProstitutes e #ReleaseEpsteinames tornaram-se tendência global, com milhares de pessoas elogiando a jovem estrela por chamar a atenção para a linguagem desumanizadora frequentemente usada para descrever vítimas de abuso. Manifestantes se reuniram em frente à sede do FBI e à Casa Branca, em Washington, D.C., bem como ao consulado britânico em Nova York, na manhã de domingo, exigindo transparência e providências. Armitage prometeu divulgar mais provas caso o FBI e o Departamento de Justiça não tomem providências nos próximos dias. Resta saber se o vídeo terá consequências legais ou políticas concretas, mas uma coisa é certa, Troy Armitage não é mais apenas um astro do entretenimento. Ele se tornou o rosto de um ajuste de contas crescente. Larguei o jornal e olhei para Scarlett, que estava lendo o artigo ao meu lado. Ainda não é tarde demais, ofereci. Podemos terminar amigavelmente, pelo menos por alguns meses, até as coisas se acalmarem. Depois podemos voltar a ficar juntos, se for isso que você quiser. Scarlett fez algo que eu não esperava. Ela me deu um soco no ombro que não estava machucado. Recuei surpreso não porque doeu, mas porque foi totalmente inesperado. Quando você vai parar de ser tão certinha? Você não pode simplesmente colocar a vida de todo mundo acima da sua e achar que isso é amor. Você se declarou para mim, o que significa alguma coisa. Estamos juntos nessa agora. Vou me sentir um monstro pelo resto da vida se eu for embora agora, enquanto você está fazendo um trabalho tão nobre. Embora eu não admitisse em voz alta, fiquei aliviado com as palavras dela. Muito aliviado. Eu havia conversado com meus pais, Scarlett e Evan, antes de divulgar aquele vídeo. Todos me deram apoio unânime para seguir em frente com meu plano. Designei uma equipe de segurança dedicada para cada um deles. Não achei que precisariam de proteção extra, mas como dizem, prevenir é melhor que remediar. Dei um sorriso antes de puxar Scarlett para mais perto de mim, usando o lado que não estava machucado. Você acabou de citar uma frase do meu próprio filme? Scarlett deu de ombros inocentemente. As Vantagens de Ser Invisível é o meu filme favorito seu. Já assisti umas 100 vezes. A única coisa que eu não gosto é de não ter participado. Eu sorri e a beijei nos lábios. Obrigado, eu disse sinceramente depois de me afastar. Por gostar de um filme? Ela provocou. Revirei os olhos para ela. Você sabe por quê? Será? Ela se aproximou, suas mãos percorrendo meu torso antes de descerem. Que tal eu te dar um motivo real para ser grato? Prendi a respiração quando a mão dela me agarrou com força lá embaixo e começou a deslizá-la lentamente sobre minhas roupas. Troy. Recebi um e-mail de Benji invadiu meu escritório sem ser convidado, fazendo com que Scarlett e eu nos afastássemos bruscamente. Desculpe. Ele se desculpou sem jeito. Rosnei de frustração. Juro, você tem o pior timing do mundo, Benji. Ele ergueu os braços ligeiramente. Em minha defesa, este é o seu escritório, não o seu quarto, e você já me disse várias vezes para não bater, então dê um passo para trás. Posso voltar mais tarde. Não, disse Scarlett enquanto se dirigia para a porta. De qualquer forma, tenho alguns roteiros para revisar. Vocês que falem. Quando estávamos só nós dois, Benji olhou para mim, pedindo silenciosamente permissão para continuar. Suspirei antes de fazer um gesto para que ele prosseguisse. Você recebeu alguns e-mails de diferentes fontes. E-mails que eu sei que você gostaria de ler. O primeiro é um e-mail do diretor do FBI Miller. Ele quer marcar uma reunião com você para discutir as alegações que você fez contra o FBI. Claro, ele pode ter me dito para resolver a situação, mas eu agi do meu jeito, à custa da credibilidade do FBI. Então, fazia sentido que ele quisesse conversar comigo.
Se ele ficaria satisfeito com o resultado ou não, ainda estava por se ver. Certo, assenti, olhando para o meu ombro, que ainda estava na tipóia. Graças a isso, não vou filmar Avatar por um tempo, então estou livre para a reunião. Marque A o mais rápido possível. O que mais? Ele anotou antes de dizer. Alison me enviou um e-mail dizendo que depois que seu vídeo viralizou, as doações recebidas pela fundação aumentaram enormemente. Tipo, mais de 2 milhões de dólares em 2 dias. Uau! Exclamei, empolgado. Isso é enorme. Eu sei, concordou ele. O maior contribuinte é surpreendentemente Ronald Schump, que doou 1 milhão de dólares por conta própria. Embora a doação tenha sido incondicional, Schump solicitou uma ligação sua. Agora era minha vez de me surpreender. Ronald Trump, a pessoa que sozinha vai iniciar uma guerra comercial com o mundo inteiro em menos de 2 décadas e depois implorar por um prêmio Nobel da Paz? A mesma pessoa contra quem também temos indícios circunstanciais no caso Epstein? Esse Trump? Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava o motivo pelo qual ele tinha feito aquilo. Ele provavelmente esperava que eu endossasse publicamente seu bom comportamento e sua natureza filantrópica. Não respondi firmemente. Diga a Alison que não quero reuniões. Diga que estou muito ocupado para me encontrar com empresários desonestos como o Schump. É só isso? Ele balançou a cabeça negativamente. Chad Hurley, o CEO do YouTube, quer uma reunião para discutir a expansão das operações que vocês planejaram para este ano, incluindo a infraestrutura em nuvem que eles estão se preparando para construir. Assenti com a cabeça enquanto refletia sobre o assunto. Chad havia me enviado uma apresentação detalhada algumas semanas atrás sobre o mesmo tema. Investir em infraestrutura em nuvem era um passo importante e custaria pelo menos de 300 a 400 milhões de dólares, se não mais. Mas considerando a quantidade de setores em que eu estava me envolvendo, fazia sentido resolver isso logo de início. Só o YouTube e a Netflix precisariam dessa infraestrutura. Principalmente o YouTube, que desta vez não contava com o Google. Pagar a Amazon, Microsoft ou Google por seus serviços em nuvem seria muito mais caro a longo prazo do que criar a sua própria infraestrutura. Então peça para ele vir aqui, eu disse, apontando para minha tipóia. Não vou a lugar nenhum a menos que seja absolutamente necessário. Você vai ter que ir, disse Benji, em tom de desculpas. A aquisição da Netflix e da Marvel está quase concluída, mas para finalizá-la, você precisa convencer os respectivos conselhos de administração de que não tem mais intenções para o futuro dessas empresas. A Netflix fica em São Francisco, então você pode se reunir com eles e com o YouTube ao mesmo tempo. Para a Marvel, você terá que ir a Nova York. Droga, murmurei. Tudo bem, vou para São Francisco e Nova York. Por favor, me diga que é só isso. Só mais uma coisa, prometeu Benji. Também recebemos um e-mail da Unicef. Eles ofereceram a você a oportunidade de ser embaixador internacional da boa vontade. Acho que você deveria aceitar. Será bom para sua imagem. Balancei a cabeça negativamente. É muita coisa, tudo de uma vez. Diga a eles que me sinto honrado com a oferta, mas que preciso pensar a respeito, considerando minha agenda lotada e tudo mais. Ele assentiu com a cabeça e finalmente me deixou sozinho no meu escritório. Na verdade, não fiquei surpresa com essa última proposta. Já havia recebido a mesma oferta alguns anos atrás. Não a aceitei na época porque, na minha opinião, as celebridades geralmente se envolvem com entidades da ONU apenas para ficarem bem na foto, para poderem se intitular filantropas ou ativistas. A maioria delas não se importa de verdade com essas causas. Então, se eu me tornasse porta-voz da Unicef, teria que garantir que fosse nos meus termos e não nos deles. Robert Miller estava sentado em frente ao presidente George W. Bush, que parecia cada vez mais constipado a cada instante que passava. Você não podia ter me avisado, Bob? Perguntou Bush de repente. Antes que a situação ficasse tão ruim, ele se virou para a TV na sala, que convenientemente estava exibindo um protesto bem em frente à Casa Branca. Eu avisei, senhor presidente, disse Robert firmemente. Mas o senhor me disse especificamente para ficar de fora disso, porque algumas acusações infundadas de ninguém não deveriam macular o nome de pessoas íntegras que o senhor conhece há anos. Bush lançou um olhar fulminante para Miller. Está insinuando alguma coisa, Miller? Não, senhor. Estou apenas relatando os fatos, disse ele secamente. Meu trabalho é servir ao povo americano, e eles o escolheram como seu representante. Então fiz o que o senhor pediu. Bush o observou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar: como aquele garoto conseguiu informações confidenciais? Poderíamos prendê-lo por invadir as contas do FBI? Fazer dele um exemplo? Robert balançou a cabeça. Não temos provas de que ele invadiu as contas. Nem sequer sabemos como ele obteve as informações. Muito provavelmente alguém de dentro, algum funcionário descontente, as passou para ele. Nesse caso, pareceremos tolos se o processarmos. Todas as informações que ele divulgou dizem respeito a esse caso específico. O público o adora agora. Se a sua administração o prendesse, esses protestos pareceriam insignificantes em comparação. Ele gesticulou em direção à TV, onde pessoas exibiam cartazes, incluindo um que dizia, Morte a Epstein. Bush levantou-se da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na sala. Tinha que acontecer agora, não é? Justo quando eu estava prestes a terminar meu mandato. Robert também se levantou e disse, podemos resolver isso facilmente, senhor. Faça direito desta vez. Sem acordos judiciais. Prenda todos os envolvidos. Seu mandato está quase no fim. Não importa se seus doadores estão insatisfeitos.
Bush lançou-lhe um olhar penetrante. Cuidado com o que diz. Eu ainda sou o presidente. Robert resistiu à vontade de revirar os olhos para o homem-criança à sua frente, que já era considerado um dos piores presidentes da história americana antes mesmo do fim de seu mandato. Então, de repente, uma ideia lhe ocorreu. Você poderia se vangloriar de ter resolvido essa confusão, sugeriu Robert. Anuncie publicamente que você instruiu o FBI a não permitir nenhum acordo judicial neste caso. Bush refletiu por um instante antes de dizer: eles se voltarão contra você então. Se eu fizer isso, você terá que renunciar. Robert sorriu. Então eu me demito. Tenho certeza de que encontrarei outro emprego. Miller sentou-se à minha frente com uma expressão facial relaxada, muito mais relaxada do que eu esperava. Está tudo bem, diretor? Perguntei, curioso. Não serei diretor por muito tempo. Pediram-me para desocupar o cargo em um mês, disse ele em tom pragmático. Tudo graças a vocês. Desculpe. Essa não era minha intenção, eu disse sinceramente. Percebi que ele era uma boa pessoa. Não estou te culpando, esclareceu ele. Na verdade, estou feliz. Agora sou livre para fazer o que quiser. Estou cansado de trabalhar para o governo quando eles nem me valorizam. Fiquei alguns instantes em silêncio, sem dizer nada. Quando não aguentei mais, finalmente perguntei: e o caso Epstein? Dessa vez, Miller sorriu. Ele realmente sorriu. Você provocou um tumulto, disse ele. Meu sorriso se igualou ao dele enquanto ele explicava. Nos últimos 2 dias, houve tumultos nas ruas de Washington e Nova York. Lembre-se, este é um ano eleitoral. Os líderes da oposição estavam lá com eles, discursando e pressionando o presidente a agir. E ele finalmente agiu. Meu departamento efetuou 15 prisões nos últimos 2 dias, em comparação com 0 nos últimos 2 anos. Entre os presos estão Epstein, Ghislaine Maxwell e vários de seus cúmplices, incluindo 4 políticos de alto escalão, tanto de partidos republicanos quanto democratas. Talvez lhe interesse saber que até mesmo alguns executivos de alto escalão de Hollywood foram presos. Também temos mandados de prisão para o hoteleiro bilionário Ronald Reagan e para o príncipe Andrew da Grã-Bretanha. Convenientemente, ambos estão no exterior neste momento, mas assim que pisarem em solo americano serão presos. Não me admira que o Trump tenha doado $1 milhão para minha instituição de caridade. Babaca. Como se isso fosse protegê-lo. Então é isso? Perguntei. Acabou agora? Não deve ser tão fácil assim. Levará algumas semanas para efetuarmos todas as prisões, respondeu ele. Enquanto isso, agradeceríamos se vocês não dessem mais destaque ao caso na mídia. O secretário de imprensa do presidente divulgará um comunicado em alguns dias, mas fora isso, sim. Está praticamente resolvido. Achei que foi um pouco anticlimático. Eu tinha acabado de lançar um vídeo e tudo se encaixou perfeitamente. Não sei porquê, mas esperava um pouco mais de drama. Certo, farei como você sugeriu, concordei com o pedido de Miller. Ao observá-lo, não pude deixar de pensar que seria uma pena um homem tão dedicado não poder mais servir ao público. De repente, uma ideia me ocorreu. Gostaria de trabalhar para mim? Perguntei antes que pudesse mudar de ideia. Administro algumas empresas e estou em processo de aquisição de outras. Você poderia ficar responsável pela segurança delas ou assumir qualquer outra posição que lhe interesse. Ele refletiu sobre o assunto antes de dizer: preciso pensar a respeito. Claro, sem pressa. Ele partiu pouco depois, deixando-me a ponderar a proposta que acabará de fazer. Se ele começasse a trabalhar para mim, seria uma mensagem discreta, mas clara, de que eu acreditava na sua inocência. Sem mencionar que as ligações políticas de Miller eram incomparáveis. Tê-lo na minha equipe poderia ser extremamente valioso para o trabalho que tínhamos pela frente. Capítulo 254. Reed Hastings olhou para o jovem bilionário à sua frente. O cara parecia bem normal, tirando o fato de que a maioria das pessoas no planeta sabia quem ele era. Troy Armitage era considerado a maior estrela da geração atual, e também a mais rica. Então, o fato de ele estar interessado na empresa deles era algo um tanto inédito. Qual é o problema, Reed? Troy quebrou o silêncio. Acho que todos podemos concordar que a avaliação de $2,5 bilhões que estou oferecendo é bastante generosa para a Netflix. Muito mais do que os $2 bilhões pelos quais ela está sendo negociada atualmente. A empresa deixará de ser uma empresa de capital aberto, obviamente, e eu ficarei com 90% do capital. Os 10% restantes poderão ser detidos por você ou outros acionistas, na porcentagem que vocês acharem adequada. Reed balançou a cabeça. Não é o valor que me preocupa. O que me preocupa são os seus planos para o futuro da Netflix. Criei esta empresa com muito esforço e a cuidei como se fosse minha própria filha. Não posso simplesmente entregá-la à primeira pessoa que nos oferecer um valor justo. A mensagem silenciosa era clara. Convença-me a vender isso para você. Troy juntou as pontas dos dedos, apesar da tipóia no braço direito. Sinceramente, não vejo por que você precisa da Netflix quando já possui um gigante do streaming como o YouTube. Você poderia facilmente expandir suas operações por lá. É isso aí, Troy inclinou-se para frente com um brilho nos olhos. É uma empresa de streaming, não uma produtora de filmes. No fim das contas, quero fazer parte da Netflix porque adoro filmes, e percebo que você também. Troy olhou para Reed de forma significativa, e Reed não pôde negar o fato. Tenho usado bastante os seus serviços, continuou Troy. O recente investimento que vocês têm feito no setor de streaming me chamou a atenção. Tenho grandes planos para a Netflix. Planos que me ajudarão a expandir o YouTube e a Netflix lado a lado.
Pode me falar sobre eles? Perguntou Reed, curioso. Troy pensou um pouco antes de assentir. Lembre-se de que todas as conversas nesta sala estão sujeitas ao acordo de confidencialidade que ambos assinamos. Portanto, você não pode revelar a ninguém o que estou prestes a dizer, nem usar isso para seu benefício pessoal, sob pena de ser processado e ter que pagar uma fortuna. Reed assentiu com a cabeça em concordância e fez um gesto para que ele continuasse. Antes de vir para cá, tive uma reunião com a direção do YouTube e aceitei a proposta deles para construir uma infraestrutura em nuvem. Pelo que sei, a Netflix está em negociações com a Microsoft e a Amazon para usar a infraestrutura de nuvem delas. Se eu adquirisse a Netflix, seria muito vantajoso para vocês hospedarem seus arquivos conosco. Foi um excelente ponto com o qual Reed concordou, mas ele não deixou transparecer em sua expressão facial. Embora isso seja ótimo, não fará muita diferença para a empresa, disse ele casualmente. Não é como se vocês fossem nos dar seu armazenamento em nuvem de graça. Pode ser economicamente viável para vocês manter servidores compartilhados, mas não para nós como uma entidade separada. A menos que ele fundisse a Netflix e o YouTube, o que seria catastrófico para eles. Nesse caso, Reed abandonaria esta reunião agora mesmo. O sorriso de Troy se alargou. Não é assim que funciona, e você sabe disso. Estou adquirindo a Netflix para obter sinergias. O YouTube planejava entrar no ramo de aluguel de filmes, mas se adquirirmos a Netflix, não faremos isso e deixaremos esse departamento completamente para você. Podemos até fazer uma parceria com a Netflix em que, por exemplo, se você assistir a um trailer de filme no YouTube, terá um botão dedicado para assistir ao filme na Netflix. Isso traria clientes diretamente para você por muitos anos. Essa foi uma estratégia genial que, sem dúvida, aumentaria sua base de usuários. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Troy continuou. Mas isso tudo não importa muito. Você está se esquecendo de um detalhe importante: o conteúdo. Reed franziu a testa. E quanto ao conteúdo? Troy sorriu como se tivesse acabado de ganhar uma discussão. Suponha que nos próximos anos, o serviço de streaming da Netflix seja tão bem sucedido que gere mais visualizações do que DVDs e videocassetes juntos. O que você acha que acontecerá então? Reed pensou a respeito, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Isso não seria bom para nós? Troy deu uma risadinha antes de balançar a cabeça. Você pensaria que sim. Mas no dia em que suas receitas de streaming ultrapassarem a bilheteria de outras empresas, esse será o dia em que todos os grandes estúdios se tornarão seus concorrentes e lançarão seus próprios serviços de streaming. E eles têm algo que você nunca terá enquanto estiver sozinho: seus acervos de filmes e séries de TV de décadas atrás, com milhões de fãs dedicados. Onde isso te deixaria? Reed abriu a boca para contestar, mas nenhum argumento lhe veio à mente. O que Troy descrevia parecia possível, mas estava tão distante no futuro que a Netflix não havia elaborado nenhum plano estratégico para se opor a isso. É aí que eu entro, continuou Troy, imperturbável. Eu pessoalmente tenho muita experiência com criação de conteúdo. Até meus pais são produtores renomados, tanto de TV quanto de cinema. Basta eu dizer a palavra, e eles vêm para a Netflix num piscar de olhos. Juntos, podemos começar a criar conteúdo exclusivo para a Netflix. Todos os filmes que produzi até hoje, a série de TV que fiz com a BBC e a HBO, até mesmo em Harry Potter, poderiam chegar à Netflix, visto que meu pai detém a participação majoritária. Essa foi uma grande notícia. Os direitos de streaming de Harry Potter por si só poderiam gerar mais de $1 bilhão em receita para a Netflix em apenas alguns anos. Se isso não te convenceu, então eu também tenho outros planos para o futuro. Quando Troy explicou seus planos em detalhes, Reed não conseguia acreditar no que ouvia. Como um adolescente podia ser tão ambicioso e astuto, com um faro para negócios tão apurado? Era um plano genial, mas tão inacreditável que qualquer um pensaria 2 vezes antes de acreditar nele. Contudo, quanto mais Reed ouvia, mais acreditava em Troy. Ao final da conversa, ele tinha certeza de que aquele homem, sem dúvida, cumpriria o que prometia. Ao refletir sobre o dilema, ele sabia de uma coisa: aliar-se a Troy não seria ruim para a Netflix como empresa. Os grandes planos que ele tinha garantiriam que a Netflix como marca permanecesse forte pelas próximas 1 ou 2 décadas, provavelmente até mais. Mas havia um problema. E se Troy se autoproclamasse, ou nomeasse um de seus pais, como CEO da Netflix? Isso era inaceitável para Reed. Ele queria continuar fazendo parte da Netflix por muitos anos. Quem será o novo CEO se essa venda for concretizada? Perguntou ele finalmente, depois que Troy terminou de explicar seus planos para o futuro. Troy franziu ligeiramente a testa. Por quê? Você quer se demitir? Não, Reed balançou a cabeça. Quero ter a garantia de que você não nomeará outra pessoa como CEO depois de comprar a empresa. Troy refletiu por alguns instantes antes de assentir lentamente com a cabeça. O que acha de um contrato de 10 anos? Se eu te demitir antes disso, a empresa te paga $50 milhões. Isso é mais do que generoso, concordou Reed. Troy sorriu e ofereceu a mão esquerda a Reed por cima da mesa, e Reed apertou a mão esquerda dele com a sua própria. É um prazer fazer negócios com o Sr. Hastings. Agora, só nos resta esperar que os acionistas também vejam com bom senso e concordem em vender. Sim, vão, assegurou Reed.
Sentei-me ao lado de Ike Perlmutter, o atual CEO da Marvel Entertainment, que havia sido o maior obstáculo na venda da empresa. Eu não sabia como Andrew e Bob conseguiram, mas de alguma forma, eles o convenceram a me vender todas as suas ações, 37%, por uma avaliação de 3 bilhões de dólares. Isso somado aos 25% das ações que haviam sido compradas em meu nome por um valor semelhante. Significava que eu agora possuía 62% da Marvel Entertainment, o que me dava o controle acionário da empresa. Ao ver as expressões de raiva nos rostos das pessoas na sala de reuniões, percebi que ninguém estava satisfeito com essa reviravolta. Você nem sequer discutiu isso conosco, Ike, sibilou David Maisel, presidente da divisão cinematográfica da Marvel para o CEO. Isso é uma traição da pior espécie. Eu pensei que estávamos juntos nessa quando decidimos lançar o Homem de Ferro. Ike pareceu culpado por um segundo antes de balançar a cabeça. Era só negócio, David, e nada pessoal. Esta é a melhor oferta que já recebemos, principalmente sabendo como as vendas de quadrinhos estão caindo ano após ano. Os filmes são o futuro, mas nem sequer temos os direitos de adaptação de todos os nossos personagens, e considerando o tamanho da nossa dívida, graças a você, decidi garantir a minha parte. Maisel rosnou. Dívida que teríamos quitado em poucos anos se você tivesse demonstrado um pouco de confiança em mim. O Homem de Ferro é um ótimo filme e um sucesso de bilheteria garantido. Com um ator decadente que não lançou um único sucesso neste século, retrucou Ike. Se ao menos tivéssemos os direitos de adaptação de Homem-Aranha, ou X-Men, eu não teria vendido. Troy compartilhou comigo sua visão para o futuro do universo cinematográfico Marvel que vocês estão planejando, e acredito que um produtor legítimo, com filmes realmente bons no currículo, teria mais sucesso em concretizar isso do que vocês. Diferentemente de Reed Hastings, Ike Perlmutter não insistiu em permanecer como CEO. Assim que concluí a aquisição total da empresa, ele deixaria o cargo, cabendo a mim encontrar um substituto adequado. Escuta, David, interrompi antes que a discussão pudesse se intensificar ainda mais. Eu adoro a Marvel, e meu sonho é reunir todas as propriedades intelectuais da Marvel sob o mesmo teto. Pode não ser possível agora, ou mesmo daqui a alguns meses, mas um dia eu conseguirei. Eu sempre cumpro o que prometo. Você pode conferir meu histórico. Eu não acreditava nas palavras que estava dizendo. A Marvel era uma propriedade intelectual extremamente lucrativa, algo que nenhum chefe de estúdio em sã consciência entregaria assim, pelo menos não sem receber uma quantia absurda de dinheiro, algo que eu não poderia fazer agora, mesmo que quisesse. A Universal Studios detinha os direitos de adaptação do Hulk, enquanto a Sony Columbia tinha os mesmos direitos para o Homem-Aranha, e a Fox para os X-Men e o Quarteto Fantástico. Para completar, a Paramount detinha os direitos de distribuição dos primeiros filmes do MCU. No total, mais estúdios reivindicaram a propriedade intelectual da Marvel do que eu tive namoradas de verdade em toda a minha vida. David não pareceu convencido pelas minhas palavras, mas o homem sentado ao lado dele, um tal de Kevin Feige, era outra história. Como vocês vão recuperar os direitos do Homem-Aranha? Perguntou ele, curioso. Essa é a propriedade intelectual de maior sucesso da Marvel até hoje. Vocês não conseguem nem comprar a Sony Columbia. Eles nunca vão vender. Sorri com confiança. Não posso contar tudo em um único dia, posso? Tenho um lema, querer é poder. Há muito tempo que sonho em ser dono da Marvel, e sabem de uma coisa? Agora sou. Um dia, isso também acontecerá. Agradeceria muito se vocês embarcassem nessa jornada e me apoiassem incondicionalmente. Então, fiz um gesto para Bob, que também estava presente na sala. Ele pegou algumas cópias de uma pasta e as distribuiu para todos os presentes. Esta é a minha oferta pública de aquisição, eu disse. Como todos aqui também possuem ações da empresa, estou mostrando a todos vocês. Vocês verão que o preço que estou oferecendo é muito lucrativo. A mesma já foi submetida à SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Todos vocês têm 20 dias para aceitar esta oferta. E se não fizermos isso? Perguntou David Maisel, em tom desafiador. E se eu preferir manter minhas ações da Marvel em vez de vendê-las para vocês? Dei um suspiro alto antes de dar de ombros. Nesse caso, eu seria forçado a interromper toda e qualquer produção cinematográfica da Marvel daqui para frente. Mesmo filmes como Homem de Ferro e O Incrível Hulk, que já foram filmados, podem ser engavetados por alguns anos ou talvez para sempre. Os olhos de Maisel se arregalaram de forma cômica. Mas isso vai acabar com a Marvel. Não vamos conseguir operar desse jeito. Exatamente, respondi radiante. Não quero fazer isso, mas posso esperar alguns anos até que o empréstimo e os juros quitem a empresa. Aí você vai ser obrigado a me vender por um preço ainda menor. Uma situação vantajosa para mim. Essa foi uma estratégia de aquisição hostil que Bob e Andrew haviam elaborado para a aquisição da Marvel. Ao contrário da Netflix, onde a administração se mostrou mais receptiva, aqui precisei usar outras táticas para obter o controle acionário. Não quero fazer isso mais do que você esclareci, mas farei se for obrigado. Pense em todos os funcionários que trabalham aqui.
Garanto até que não haverá demissões em massa nos próximos 3 anos se eu assumir o controle total da empresa em breve. Até Perumuter pareceu desconfortável com meu ultimato, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Eu sabia que isso me fazia parecer um completo idiota para aquele grupo de pessoas, mas era uma decisão puramente comercial. E eu precisava mostrar a eles que eu não era apenas um garoto e que podia ser um empresário capitalista astuto se eles não cedessem. Estamos aqui no tapete vermelho da 50ª edição do Grammy Awards, disse uma apresentadora para a câmera antes de se virar para seu colega. Não acredito que já se passaram 50 anos desde que começaram a entregar esses prêmios, Randy. Tem toda a razão, Rose, respondeu Randy alegremente. E que legado fantástico de 50 anos. Vamos ver quem será o nosso primeiro convidado da noite. A dupla se virou em uníssono, apenas para se surpreender com o que viu. Uma equipe completa de segurança se aproximou e formou uma barreira hermética entre o tapete vermelho e a multidão de fãs e fotógrafos, justamente quando uma limusine parou em frente ao tapete. Assim que a porta se abriu, saiu o artista mais indicado da noite. E abrimos a noite com chave de ouro com o homem que dispensa apresentações, Troy Armitage. A multidão foi ao delírio no instante em que ele pisou no tapete vermelho. Gritos e vivas ecoaram pelo local ao ver Troy, que vestia um elegante terno azul claro de grife com sapatos combinando. Ele havia dispensado a gravata, e os primeiros botões de sua camisa branca estavam desabotoados, conferindo-lhe um ar elegante e sofisticado. Troy se virou e estendeu a mão para a mulher que estava dentro do salão, que saiu usando um belo vestido branco com babados azul claros, o mesmo tom do terno de Troy, fazendo com que os dois formassem um par deslumbrante. Assim que Scarlett Johansson se tornou visível para a multidão, os gritos atingiram níveis sem precedentes. Troy simplesmente sorriu e acenou para os fãs, com a mão de Scarlett levemente entrelaçada na sua. A segurança permitiu que alguns fãs se aproximassem para que Troy pudesse dar autógrafos e alguns abraços. Naquele momento, os microfones estavam desligados e a câmera permanecia focada apenas em Troy, então Randy sussurrou para Rose. Desde quando as celebridades de primeira linha começaram a chegar primeiro? Desde que esse astro de primeira linha se tornou um multibilionário e um risco à segurança? Você tem acompanhado as notícias? Não me surpreenderia se esse aumento na segurança fosse exclusivamente para proteger Troy. Desde que ele se manifestou contra Epstein, as pessoas temem por sua segurança. Troy não demorou a se aproximar da dupla de apresentadores, que rapidamente se endireitaram. Ai meu Deus, Rose exagerou, fingindo desmaiar. O que está acontecendo comigo? Acho que vou desmaiar vendo esse cara lindo na minha frente. Troy deu uma gargalhada antes de pegar a mão dela na sua. Por favor, não. Este cara lindo já tem dona, uma mulher ainda mais linda. O jeito como Scarlett corou ao lado dele foi ao mesmo tempo admirável e, de certa forma, invejável para Rose. Você é o maior indicado da noite, com 10 indicações, disse Randy, assumindo o controle da conversa. Tem planos de dominar a premiação, assim como no ano passado? Troy deu uma risadinha e balançou a cabeça. Eu só faço a música que gosto. Os prêmios são apenas um reconhecimento de que devo estar fazendo algo certo. Antes que Rose pudesse fazer outra pergunta, um segurança se aproximou e sussurrou algo urgente para Troy. O adolescente assentiu bruscamente antes de entrar no Staples Center. Provavelmente algum problema de segurança, observou Randy distraidamente enquanto aguardavam o próximo convidado da noite. Capítulo 255. Fevereiro de 2008, Staples Center, Los Angeles, cá, Estados Unidos. Por que saímos do tapete vermelho mais cedo? Perguntou Scarlett em um sussurro enquanto éramos conduzidos aos nossos lugares. O auditório já estava meio cheio, fervilhando com conversas sussurradas e o zumbido baixo da expectativa. A maioria dos convidados que não tinham direito ao tapete vermelho já havia chegado. Minha família havia ficado para trás desta vez por motivos de segurança. É só a segurança sendo a segurança, respondi, mantendo um tom casual. Inicialmente me disseram para não parar para os fãs, mas você sabe como isso terminou. Me empolguei e eles não gostaram. Então me levaram correndo para dentro por precaução. Pura paranoia, na verdade. Pelo olhar cético no rosto de Scarlett, ficou claro que ela não achava que fosse apenas paranoia. Sinceramente, eu também não. Mas se eu continuasse me assustando com cada sombra, esqueceria como viver. Se algo acontecesse comigo, aconteceria. O que realmente me assombraria seria se algo acontecesse com alguém de quem eu gostasse. Nesse caso, eu incendiaria o mundo e garantiria que todos os envolvidos no caso Epstein tivessem o mesmo destino que ele na linha do tempo original. Decidi mudar de assunto. Estou surpresa que você tenha concordado em vir comigo esta noite. Não que eu não goste de ter você aqui, mas me lembro claramente de você não querer tornar nosso relacionamento público demais. Ela deu um sorriso irônico. Ora, Sr. Armitage, tentando impressionar aquela vadia que deu em cima do senhor lá fora? Seu tom era leve e provocador, mas seus olhos contavam uma história mais profunda. Sinceramente, eu simplesmente não me importo mais. Todo mundo já sabe sobre nós. E além disso, eu sei o quão chatos esses eventos podem ser. Eu não queria que você sofresse sozinha. Ela tinha razão. Eu não tinha contado para ela, mas se ela tivesse dito não, eu provavelmente teria convidado a Taylor para ser meu par naquela noite. Falando nela, Troy, exclamou Taylor com a voz radiante e cheia de entusiasmo. Ela praticamente saltou pelo corredor em nossa direção. Levantei-me para cumprimentá-la, e ela me abraçou calorosamente.
Então ela se virou para Scarlett e a puxou para um abraço ainda mais entusiasmado. Uma coisa que sempre admirei na Taylor é o quão genuinamente carinhosa ela é, especialmente com outras garotas. Enquanto algumas mulheres parecem prosperar na rivalidade, Taylor constrói amizades. A essa altura, não seria exagero dizer que ela era mais próxima da Scarlett do que de mim. Não acredito que finalmente tenha uma indicação ao Grammy, exclamou Taylor, afastando-se de Scarlett. Seus olhos brilhavam sob a luz suave. E tudo isso graças a você. Isso não é verdade, respondi imediatamente. Você recebeu a indicação de melhor artista revelação por mérito próprio. Seu álbum de estreia mereceu isso, não eu. Ela sorriu, mas não recuou. Suas outras 2 indicações eram ambas para músicas em que havíamos colaborado, então deixei essa passar sem questionar. Mas com certeza ajudou, disse ela, exibindo aquele sorriso contagiante. Antes que eu pudesse continuar a conversa, meus olhos se depararam com alguém que eu não via há muito tempo. Um nó se formou no meu estômago. Eu nem tinha certeza se queria vê-la novamente, não depois de tudo o que havia acontecido entre nós. Tínhamos concordado em continuar amigos, mas essa promessa se desfez com o tempo. Na verdade, não tínhamos conversado uma vez sequer desde que dividimos o palco no Grammy do ano passado. Seria mentira dizer que não senti nada. Ainda havia resquícios do que tínhamos vivido, mas não eram suficientes para me fazer esquecer quem eu amava agora. E então nossos olhares se encontraram. Rihanna estava do outro lado do corredor, num elegante vestido preto que brilhava levemente sob as luzes, emoldurada por uma multidão, mas de alguma forma sozinha. Sua expressão mudou no instante em que me viu. Um lampejo de emoção, um reconhecimento, nostalgia, talvez até arrependimento passou entre nós como uma corrente silenciosa. Ei, Scar, tá, eu disse, me virando para as 2 mulheres ao meu lado. Já volto. Não esperei por uma resposta. Meus passos foram rápidos e decididos enquanto cruzava o espaço entre nós. Olá, cumprimentei, mantendo um tom casual. Como vai você? Ela me surpreendeu. Sem hesitar, deu um passo à frente e me envolveu em um abraço caloroso. Estou ótima, disse ela animada. É tão bom finalmente te ver. Já fazia um tempo que eu queria falar com você, mas pensei. Sim, perguntei suavemente. Ela deu de ombros levemente. Pensei que você acharia que eu estava sendo oportunista. Sabe, ligando para você logo depois de você se tornar bilionário. Eu era bilionário durante todo o tempo em que namoramos, disse simplesmente. Apesar do que Rihanna possa dizer, não havia arrogância no meu tom, apenas a pura e simples verdade. Será que vi culpa nos olhos dela por um instante, ou foi apenas imaginação minha? Então, perguntei, mudando de assunto, o que há de novo com você? Nada demais, respondeu ela, dando de ombros levemente, um gesto que inconscientemente aprendeu comigo quando estávamos juntos. Você deveria conhecer o Chris, meu novo namorado. Ele também está aqui, conversando com os amigos. Chris Brown? Perguntei, a ficha caindo como um tapa gelado. De todas as pessoas. Depois de mim, ela tinha que acabar com aquele canalha arrogante e abusivo? Eu raramente ligava para fofocas ou tabloides, então a notícia passou completamente despercebida por mim. Porque o efeito borboleta não a teria livrado desse caminho. Sim, disse ela com um sorriso. Ele é ótimo. Vocês 2 com certeza vão se dar muito bem. Duvido muito disso. Na melhor das hipóteses eu acertaria e quebraria seu nariz. E eu disse, minha voz de repente baixa e séria. Eu nem tinha percebido que havia voltado a usar o apelido que usava quando estávamos juntos. Ele é problema. Ouvi de algumas fontes. Ele não é bom. Principalmente para você. O calor sumiu de seu rosto. O que isso quer dizer? Perguntou ela bruscamente. Quem são exatamente essas suas fontes? Balancei a cabeça lentamente. Não posso te dizer isso. Tudo o que posso dizer é, ele tem problemas de raiva. Eu só não gostaria que ele descontasse em você. A expressão de Rihanna se fechou. Ela não reagiu bem ao aviso. Já que você está sendo tão evasivo, disse ela, com a voz ficando mais áspera, vou presumir o pior. Deixe-me adivinhar. Suas fontes são detetives particulares? Você contratou alguém para me vigiar? Ainda está obcecado por mim, é isso? Ou talvez esteja apenas com ciúmes porque eu segui em frente. Isso não é verdade, respondi calmamente. Não contratei ninguém e também já segui em frente. Estou com a Scarlett agora. Posso apresentá-la a você se quiser. Rihanna deu um passo para trás com o maxilar tenso. Por favor, disse ela friamente. Você vem aqui e lança acusações contra o homem com quem estou feliz? Isso é patético, Troy. Abri a boca para responder, mas fechei-a novamente. Qualquer coisa que eu dissesse agora só me faria parecer um ex-namorado desesperado tentando sabotar o relacionamento dela. Não havia como chegar até ela. Tudo bem, eu disse baixinho. Não acredite em mim. Só, se ele fizer alguma coisa com você, qualquer coisa mesmo, me prometa que você vai sair dessa antes que a situação piore. Eu sempre estarei aqui se você precisar de ajuda. E não vou dizer, eu te avisei, ponto. Ela não respondeu. Sua expressão permaneceu indecifrável. Dei-lhe um pequeno aceno de cabeça, depois me virei e voltei para perto de Scarlett e Taylor, que observavam a cena à distância. O que foi aquilo? Perguntou Taylor antes mesmo de eu chegar perto deles. Scarlett não disse nada, mas sua expressão era indecifrável. Nem raiva, nem diversão. Suspirei e dei de ombros sem muita convicção. Se fosse só a Taylor, eu teria evitado falar sobre isso, mas como a Scarlett também estava aqui, eu meio que tive que comentar. Achei que poderíamos voltar a ser cordiais, mas claramente me enganei. Eu até a convidei para conhecer a Scarlett, mas aparentemente ela não quis.
Isso resolveu o problema. Scarlett passou o braço em volta do meu, seu toque quente e reconfortante. Ainda bem que ela não veio, disse ela baixinho. Não gosto muito dela. Dei uma risadinha baixa e gesticulei para trás de nós. Vamos sentar. O show está prestes a começar. Começa. Patty deu pulinhos de alegria na cadeira antes de se virar para Claire. Quer apostar que o Troy vai conseguir o maior número de vitórias este ano também? Claire zombou. Essa é uma aposta de perdedor. É claro que ele vai arrasar no Grammy. Eu não teria certeza absoluta até dezembro, mas Troy dominou as notícias em janeiro, e principalmente por bons motivos. Você sabe como Hollywood se sente em relação à necessidade de ir contra o politicamente correto, e Troy foi literalmente o porta-estandarte disso no mês passado. Eu ficaria chocada se ele saísse de mãos vazias hoje à noite. Verdade, concordou Patty. E com um total de 10 indicações em 9 categorias este ano, ele certamente ganhará alguma coisa. Patty pegou um jornal de algumas semanas atrás que listava todas as indicações de Troy para este ano. Eram elas: Álbum do Ano, 2006 Gravação do Ano, Somebody That Used to Know, compartilhada com Taylor Swift Música do Ano, Rolling in the Deep Música do Ano, Contando Estrelas Melhor Colaboração Pop com Vocais, Arcade compartilhado com Taylor Swift, Melhor Performance Vocal Pop Masculina, We Are Young Melhor Álbum Vocal Pop, 2006 Melhor Gravação de Música Dance, The Nights Melhor Videoclipe de Curta Duração, The Nights Melhor Performance Solo de Rap. Isso é hilário, estou mais animada para a apresentação do Troy, disse Claire, desviando a atenção de Patty das indicações de seu artista favorito. Eles ainda não anunciaram qual música ele vai apresentar, mas o Grammy promoveu as apresentações deste ano de forma intensa, o que sugere que algo grandioso acontecerá por causa do 50º aniversário da premiação. Isso não importa agora, lembrou Patty. O que importa é a cerimônia de estreia que estamos assistindo agora, transmitida gratuitamente no YouTube pela primeira vez. Podem falar o que quiserem do Troy, mas ele é um excelente empresário. E eu pensava que ele não fazia parte do funcionamento interno do YouTube, apenas da administração, salientou Claire. Talvez, concordou Patty, mas certamente deve ter ajudado na negociação daquele acordo com a academia de gravação. Nesse instante, a cerimônia finalmente começou sem muita pompa. Para ser sincera, na opinião de Patty, foi bem entediante, sem apresentações musicais nem nada que valesse a pena torcer. Nem sequer anunciaram os indicados, leram diretamente os vencedores. Mesmo assim, Patty aguentou firme. Nem mostraram a reação da plateia ao prêmio, apenas o vencedor subindo ao palco para fazer um breve discurso. Quando ela pensou que ia adormecer, aconteceu a primeira coisa interessante. O Grammy de melhor gravação dance vai para The Nights, de Troy Armitage. Sim, Claire e Patty se levantaram em uníssono, com sorrisos idênticos no rosto. Eu sabia que ele não voltaria para casa de mãos vazias, anunciou Patty, animada. Troy subiu ao palco rapidamente e aceitou o prêmio antes de se virar para o microfone e dizer: obrigado, foi uma honra. E então ele saiu do palco. Disse Patty, desapontada. Não sei porquê, mas esperava algo grandioso dele. Eles já estão com pouco tempo para esta cerimônia, lembrou Claire. E Troy já tem tantos prêmios na carreira. Se ele fizesse um discurso longo, ninguém ousaria interrompê-lo, mas aí cortariam a vez de outros artistas. Então, pensando bem, é até nobre da parte dele ser breve e guardar suas palavras para a cerimônia principal. Patty não podia discordar disso. A próxima categoria para a qual Troy foi indicado foi Melhor Performance Solo de Rap por Tatsy Hilarious, onde ele derrotou nomes de peso como Kanye West, 50 Cent, como e Jay-Z para levar o prêmio para casa. A próxima vitória dele foi na categoria de Melhor Videoclipe de Curta Duração da Noite. Foi também a estreia de Troy na direção, o que tornou a vitória ainda mais significativa. A cerimônia se arrastou. Prêmio após prêmio foi entregue a vários artistas. Patty acompanhou todos eles, aguardando o próximo grande momento. Finalmente chegou uma categoria que realmente lhe interessava, Melhor Colaboração Pop com Vocais. Sua música favorita no momento, Arcade, estava concorrendo. E o Grammy vai para Gone Gone Gone, da Move John. Patty gemeu. Isso é tão injusto. Arcade é melhor do que qualquer outra música dessa lista. Claire sentiu com frustração. Eu sei, né? Eu adoro a Taylor Swift. Ela devia ter ganhado alguma coisa, pelo menos. É tudo por hoje, pessoal, disse uma voz masculina vinda dos bastidores enquanto a câmera percorria a plateia. O restante da cerimônia e a entrega dos prêmios serão transmitidos pela CBS, então nos vemos lá em breve. Detesto ter que esperar pelo resto, suspirou Patty. Pelo menos o resto do programa não será tão chato. Era exatamente o que eu estava pensando, concordou Claire. Eles sintonizaram a CBS na TV e esperaram. Demorou 2 horas inteiras para o evento principal começar. O Grammy optou novamente pelo seu formato tradicional sem apresentador este ano. Mas quando a transmissão recomeçou, algo parecia diferente. Senhoras e senhores, disse a voz masculina familiar de antes, está aí a 50ª edição do Grammy Awards, o Jubileu de Ouro. Para celebrar este marco, apresentamos o cantor mais versátil da geração atual, em uma homenagem ao rei do pop original. Patty prendeu a respiração. Será que? Ela não terminou a pergunta. Não conseguiu. A música respondeu por ela. Uma melodia familiar ecoou pelo salão, instantaneamente reconhecível e profundamente comovente. Uma das canções mais marcantes de Michael Jackson. E quanto ao nascer do sol? E quanto à chuva?
E quanto a todas as outras coisas que você disse que iríamos ganhar? Patty ficou sem palavras. No palco estava Troy Armitage, entregando uma interpretação comovente e emocionante de Arfsong. Sua voz carregava a emoção de cada palavra. A cada verso ele dominava o momento. E quanto aos campos de extermínio? Existe algum horário? E quanto a todas as outras coisas? Aquilo que você disse ser seu e meu? Você já parou para perceber? Todo o sangue que já derramamos? Você já parou para perceber? Esta terra que chora, estas costas que lamentam? Quando Troy atingiu a nota mais alta, Patty sentiu arrepios percorrerem seus braços. O momento foi glorioso e comovente. A mensagem da música ecoou pelo salão com uma beleza devastadora. Quando ela pensava que a apresentação não poderia ser superada, algo inesperado aconteceu, deixando toda a plateia boquiaberta. Começou a introdução de Rolling in the Deep. Há um fogo começando em meu coração, chegando ao auge da febre e me tirando da escuridão. Finalmente consigo te ver com clareza cristalina. Pode me trair à vontade e eu vou expor toda a sua sujeira. Só que não era Troy quem estava cantando. A câmera cortou para uma parte diferente do palco. Ali, sob um suave holofote, estava ninguém menos que o próprio Michael Jackson, cantando a plenos pulmões o maior sucesso de Troy, do seu segundo álbum de estúdio, 2006. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo, ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.